Olá a todos, eu me chamo Raíssa Pereira Vicentim e irei ministrar a disciplina de microbiologia. Essa disciplina, ela apresenta como conteúdo programático, como ementa, no início, uma introdução sobre o estudo dos micro-organismos. Nós vamos ver sobre bactérias, fungos e vírus, embora não sejam considerados organismos vivos, eles são estudados dentro da área de microbiologia. Nós vamos ver também a classificação desses principais grupos, para que vocês tenham um conhecimento base para ser aplicado nas disciplinas posteriores de fitopatologia, conservação de alimentos. Nós vamos ver também como é a morfologia e a organização celular desses organismos. Vamos ver como esses organismos realizam seu metabolismo, quais são suas fontes de energia, quais necessidades nutricionais esses micro-organismos apresentam. Nós vamos falar também sobre a fisiologia do crescimento e reprodução, como se dá a diversidade genética dos micro-organismos, como eles realizam a sua reprodução. Vamos ver sobre algumas técnicas de controle do cultivo, de controle e cultivo de micro-organismos. As técnicas de controle estão mais associadas a ambientes em que nós pretendemos eliminar ou diminuir a densidade de micro-organismos, geralmente associado à sanidade, tanto para o seu ser humano como também para alguns animais, tá? E esses micro-organismos, eles necessitam de determinadas condições para o seu cultivo, que também será visualizado na disciplina. E vamos fechar a disciplina com a microbiologia ambiental, falando sobre a microbiologia associada ao solo e à água. Essa disciplina, ela não vai se restringir aos micro-organismos causadores de doença. Nós vamos também ver algumas funções ecológicas que os micro-organismos apresentam, como por exemplo a reciclagem de nutrientes. Esse é o formato da aula. Preferencialmente eu vou deixar aulas gravadas, por quê? Pelas experiências que eu obtive, geralmente eu estou tendo um delay entre a fala e a visualização do slide, quando eu opto pelos formatos do Google Meet. Então, para conteúdo, eu vou deixar preferencialmente as aulas gravadas. E para tirar dúvida, a gente pode marcar algumas aulas no Google Meet, ok? Essa disciplina, ela compreende 30 créditos teóricos e 30 créditos práticos. Então, o conteúdo prático vai ser ministrado todo por mim. Eu estou apenas cobrindo a licença maternidade da professora Viviana, então depois ela vai assumir a disciplina e as disciplinas práticas vão ficar mais a encargo dela. Nós estamos bastante atrasados porque meu contrato foi assinado após 2 semanas que tinha iniciado o semestre. Então, a gente já está com esse atraso de 2 semanas. Além disso, eu tenho tempo para realizar o planejamento, né, antes de entrar em sala de aula. Então, o correto seria que esse contrato fosse efetivado antes de começar o semestre, para eu fazer o planejamento e quando começasse a primeira semana de aula, eu já começasse dando aula para vocês. Mas o que acontece? Há alguns trâmites dentro da universidade, né? Algumas burocracias. O processo para a contratação de novo professor só abre após a efetivação de licença da professora Viviana. Então, teve esses contratempos e, infelizmente, nós estamos um pouco atrasados. O que eu posso fazer? Eu vou tentar ministrar todo o conteúdo nesse formato de aulas gravadas. Nesse formato, a gente acaba ganhando um pouco de tempo porque não há aquelas interrupções da aula. Eu já ministrei essa disciplina, então eu vou tentar explicar ao máximo dentro daqueles pontos que geralmente tem mais dúvidas, mas a gente sempre ganha um certo tempo porque essas aulas que são gravadas, elas não tem tempo para poder copiar do quadro, escrever no quadro. Então, todas essas coisas que a gente gasta tempo em sala de aula, quando a gente grava uma aula, não é necessário. Então, a gente consegue reduzir bastante para poder passar o conteúdo, né? Embora para vocês vão dando pausa no vídeo, anotando algumas coisas aí para vocês, realmente o tempo vai ser correspondente à sala de aula, ok?
Mas, e apesar de estarmos atrasados, é uma disciplina bastante interessante, tem bastante aplicação no nosso dia a dia, não é nada extremamente complexo, é uma disciplina muito boa de se trabalhar. Então, embora a gente está um pouco atrasado, vamos ficar tranquilos que a disciplina é microbiologia e é uma disciplina extremamente interessante. Como vai ser o formato das avaliações? Como eu falei para vocês, essa disciplina ela vai ser, eu vou ministrar em conjunto com a professora Viviana quando ela voltar da licença maternidade. Eu fico com vocês até dia 24 de agosto, ok? Então, a primeira nota vai ser dada por mim. Eu vou passar um trabalho para vocês e a gente vai ter mais uma avaliação escrita, cada um com peso 5. Para fechar uma nota de 0 a 10, tá? E a segunda nota vai ficar a critério da professora Viviane. Eu vou passar ao longo das aulas algumas perguntas para poder nortear o estudo de vocês dentro dos objetivos da aula. Então, por exemplo, o que eu quero que vocês fiquem sabendo naquela aula, eu vou colocar as questões, tá? Essas questões é apenas para vocês fazerem a verificação do aprendizado. O que é bactéria? Quais as formas, quais as características morfológicas de uma bactéria, por exemplo? Esta pergunta vai nortear no que vocês têm que estudar, tá? Mas esse estudo dirigido não vai necessitar ser entregue, ok? Apenas o que vai ser entregue vai ser o trabalho e a avaliação. O estudo dirigido é apenas para nortear o estudo de vocês, tá? Direcionar o estudo de vocês. Ele não vai valer nota, ok? Então, todo final de aula eu vou colocar no final dos slides algumas perguntas que vocês... o adequado é que vocês tenham condições de responder essas perguntas. Aqui a bibliografia a ser utilizada pela disciplina. Dentre estes livros... O livro mais completo é esse de Tortuga. E nós temos também a Microbiologia de Brock, que é um livro bastante completo para vocês estudarem em relação à microbiologia. Há algumas apostilas mais resumidas, publicadas por outras instituições, que eu posso disponibilizar no ABA para vocês, ok? Mas esses dois livros aqui são os mais completos na área de microbiologia. Mas se vocês tiverem acesso a outras bibliografias, também podem utilizar. Bem, gente, é isso. Eu estou à disposição, todos vocês têm meu e-mail, meu telefone. Eu estou à disposição para tirar qualquer dúvida. E nós vamos dar sequência, então, à disciplina falando sobre todos os conteúdos. Boa sorte e bons estudos!